Desde que eu comecei esse canal, eu nunca falei isso. Eu acho que não havia necessidade de eu falar isso, mas eu vou falar. Primeiro, falar que o Saitama é invencível é um erro, tá? Mas por que é um erro falar que o Saitama é invencível? Porque a gente vamos analisar os feitos. Já começa por aí. Então, a gente vai analisar o Saitama com qualquer personagem por feitos. Eu comecei esse canal aqui, a toda vez que eu analisei o Saitama, foi por feitos. Então, sempre eu vou botar personagens como Rimuru, ou qualquer outros personagens, Anos Lords, ou qualquer outros personagens acima do Saitama. Porque a gente vai pegar os feitos. Se uma coisa não é provada que ele resiste, a gente risca e dá vitória para quem é mais forte. Só que eu nunca falei isso no meu canal porque não havia necessidade. Mas hoje você vai saber a verdade sobre o Saitama. O Saitama, ele tem força infinita. Se a gente pegar a proposta do anime mesmo, mostra que o Saitama, ele não é forte. Ele tem uma força infinita. Isso já foi mostrado até num negócio promocional. Tipo um databook, né? Tipo um databook do Saitama, que ele tem força infinita. Então, toda vez que a gente fala que o Saitama perde, todas as batalhas, na verdade, é teórica. Porque a gente não sabe até onde o Saitama aguentaria. Então, falar que o Saitama não é invencível, a gente vamos falar que ele não é invencível. Por quê? Porque, presta atenção que eu vou falar aqui agora. O Saitama, se a gente pegar o mangá, a gente vai ver o Saitama, ele tem uma força que sempre, e não importa qualquer situação, ele sempre vai se igualar à força do adversário, de qualquer adversário, e depois disparar na frente, com a evolução exponencial, que dá no mesmo a pessoa falar que ele tem força infinita. Eu nunca falei isso no meu canal. Mas falar que ele vence todo mundo é um exagero, porque a gente vai pegar os feitos. Mas do que adianta a gente pegar os feitos e ignorar o que o anime mostra? O Saitama, ele se iguala a qualquer adversário e depois dispara na frente de qualquer oponente. Esse é o poder do Saitama. Então o que acontece? Agora eu vou te provar por que o Saitama, se a gente tirasse os feitos, a análise por feitos, tipo assim, análise por feitos, poderes que ele nunca resistiu, na verdade o Saitama ele seria invencível, por uma simples razão. Se ele fica forte, de acordo com o oponente que ele enfrenta, e se iguala e depois passa e dispara na frente a qualquer adversário, isso mostra que até entidades cósmicas, como o Onabovol, perderia para Saitama. Por quê? Porque o Onabovol, ele já foi ferido pela entidade Mãe dos Horrores. Ele já foi ferido, o Onabovol. Isso abre brecha para o Saitama chegar num ponto de se igualar ao Onabovol em força e depois conseguir ferir ele com a força tão descomunal que simplesmente até o Onabovol seria ferido pelo Saitama. Isso não é mentira. Por quê? Porque o Saitama conseguiria ter uma força quase infinita, da mesma a força do Onabovol, e conseguir ferir o Onabovol com uma força maior ainda, disparando na frente o gráfico. Se a gente pegar as premissas de One Punch Man. Então, né, e outra coisa, aí os caras vão falar, mas no universo neutro o Saitama vai perder. Errado. Porque se a gente tem que pegar tudo que o personagem demonstra ser. Se o poder do Saitama é evolução exponencial e se igualar a qualquer oponente, esse é o poder dele, a gente levar botar no Saitama no universo neutro, não tiraria o fato do Saitama ter o mesmo poder de se igualar, uma evolução exponencial, se igualar a qualquer adversário e depois passar na frente. É isso que vai acontecer com o God.
o God vai lutar contra o Saitama vai se igualar a God, e depois ele vai derrotar o God. Isso é óbvio. Então o que acontece? Por isso que toda a batalha que eu faço no meu canal contra o Saitama é uma batalha teórica, já começa por aí, e eu não falo que o Saitama é invencível, porque a gente vai pegar e analisar por feitos. Então, se a gente pegasse a proposta do anime, de One Punch Man, a gente pegasse o personagem mesmo do que ele apresentou, ele seria invencível e ele conseguiria matar Rimuru, porque o Rimuru é imune a ataques físicos, mas não é absoluto. Então, se o Anabovol foi ferido a mãe dos horrores, conseguiu ferir ele, isso demonstra que o Saitama conseguiria ter a força de um Anabovol e depois passá-lo, disparar na frente com a sua evolução exponencial. Por quê? Porque o anime mostra isso, que ele consegue se igualar a qualquer adversário e passar. Não tendo um teto, limite. Uma coisa que não existe em One Punch Man é limite. Já foi mostrado que o Saitama tem força infinita. E é igual, eu vou te explicar. Como é que a gente não vai falar que o Saitama tem força infinita se ele se iguala a qualquer adversário e depois passa? Ninguém conseguiria chegar no nível dele porque ele sempre ultrapassa o adversário. Então isso demonstra que ele sempre seria mais forte a qualquer oponente. Por quê? Porque é isso que o anime mostra. Isso que o anime apresenta, a proposta do anime. E vai levar para um universo neutro e vai perder o poder. Pelo contrário, vai continuar a mesma coisa, porque isso é um poder que ele tem de se igualar a qualquer adversário e depois passar. Então todas as batalhas que eu faço, eu falo que o Saitama perde pro Superman, pra Rimuru, pra Ana Bovol ou qualquer outro personagem por feitos. Feitos demonstrados. Eu não posso chegar falar que o Saitama resiste à reescrita da realidade, sendo que ele nunca enfrentou esse desafio. Então a gente analisa por feitos. Porque se a gente pegar o anime puro mesmo, do que foi apresentado, ele conseguiria vencer qualquer oponente. E ferir qualquer oponente, porque a sua força seria tão infinita que conseguiria ferir qualquer oponente devido à sua força quase infinita e passaria de qualquer, que se iguala a qualquer adversário e depois passa. Então, essa é a proposta do anime. E a pessoa fala, mas se levar para um universo neutro, ele não acontece isso, ele não vence todo mundo. Errado, porque o anime já tem o Saitama, ele vem com a sua evolução exponencial. Esse é o poder dele, ele tem evolução exponencial. Então, não importa qual seja o adversário, todos os personagens da ficção algum momento já foi ferido por algo. Isso daria brecha para o Saitama chegar num nível tão alto de força que conseguiria ferir qualquer oponente. Mas ele tem dimensionalidade superior. O Saitama vive uma dimensão tridimensional. Isso não importaria, porque o Saitama já quebrou dimensões. O Saitama já quebrou esse negócio de dimensão, que ele consegue até interagir com outra dimensão. Pra você ver, já foi mostrado. Então, ia ferir sim, porque a força é tão infinita que consegue ferir qualquer oponente, se ele simplesmente se encontrar. Então ele ia disparar, não é só a força que ia aumentar, a velocidade também ia aumentar a um ponto que ele conseguiria chegar quase a onipresença, o Saitama, de tão rápido que ele era ficar. E ainda por cima, isso não é um exagero, isso é a verdade. Eu não estou inventando, porque toda batalha que eu faço contra o Saitama é algo teórico e simplesmente teórico e simplesmente falar que ele tem força infinita sim, porque ninguém é capaz de passar ele, porque ele sempre ele tem uma evolução exponencial infinita, que toda vez ele se iguala ao personagem e depois ultrapassa. Essa é a proposta do anime. Então não adianta levar para um universo neutro, que ele não vai perder seu poder, porque o poder dele é justamente a evolução exponencial. Então toda vez que você ouve eu falando que o Saitama perde, é uma batalha teórica, porque a gente vai analisar por feitos dos oponentes, não por o que ele demonstrou fazer. Mas a gente nunca vai falar que o Saitama perde pegando a proposta do anime, pegando o que ele apresenta e jogando no universo neutro. Ele não perderia sua evolução exponencial e se igualaria a qualquer personagem e conseguiria ferir até o Ana Bovol,
Porque o Anabovol já foi ferido por a mãe dos horrores nos quadrinhos. Até ele já foi ferido. O Saitama chega a um ponto de força tão grande que ia ultrapassar todos os limites conhecidos de uma força e passar de um Anabovol e se igualar a um Anabovol e depois passar da força de um Anabovol e conseguir ferir até matar o Anabovol. Então, o que acontece? Isso não é porque eu sou fanboy. Eu já falei. Isso, por que eu falo que o Saitama perde ele na Invencível? Porque eu tô falando de feitos, batalha teórica. Porque se for a gente pegar a proposta do anime que foi apresentado, que o poder do Saitama se igualar a qualquer força do adversário e depois passar e disparar na frente, que o gráfico mostra. Então, o Saitama conseguiria vencer todo mundo se a gente pegar a proposta do anime e levar para o universo neutro. Ele continuaria com o mesmo poder e ia passar de todos os personagens e ferir qualquer oponente. Então, você nunca mais vai ver o Saitama do mesmo jeito depois desse vídeo, né? Pode até parecer coisa de fanboy, mas o que foi apresentado é isso, e eu admito. Então, toda vez que eu falo que o Saitama perde para alguém, lembre-se que é teórico, uma batalha teórica, desconsiderando, porque ele não tem feitos para resistir, ele não tem feitos. Mas, se a gente pegar a premissa que ele se iguala a qualquer personagem, ele vai se igualar a qualquer adversário e passar. E isso não é uma novidade, porque o próprio autor já bota esse gráfico, já bota o Saitama toda vez se igualando ao personagem e depois passando, disparando na frente. Então não teria Thor, não teria Superman, não teria nenhum personagem, não teria nenhum personagem que conseguiria derrotar ele, porque ele ia conseguir ter uma força tão descomunal que ia passar todos os limites de força a qualquer personagem. Então é isso.